Olá, doutores, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo de língua portuguesa. E lógico, agora vamos começar a falar de uma estrutura sintática, falando do sujeito, o que de fato nos interessa muito. Então, por favor, de olho na tela. Bom, tipos de sujeito está aqui para você, né? A construção é, antes de mais nada, eu preciso que você observe, né? Antes de mais nada não, antes de tudo, né? Antes de tudo, eu preciso que você identifique comigo aqui uma introdução à análise sintática, tá? Então, vamos à introdução à sintaxe. Bom, observe aqui o que é a sintaxe. A análise sintática é a parte da gramática que estuda as orações e os termos dentro de cada oração. Trocando em miúdos, nessa sintaxe nós estudaremos então a oração. E lógico, você tem aqui comigo uma estrutura básica de uma oração. O que uma oração necessariamente ela precisa ter? Ela precisa ter sujeito, verbo e também um complemento deste verbo. Essa estrutura ela é básica de uma oração. Sujeito, verbo e complemento do verbo. Aí, lógico, você vai ter que analisar comigo os tipos de sujeito. E é exatamente isso que me interessa nesta aula. Você sabe que em outro momento nós já analisamos lá tipos de verbos, né? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Isso nós analisamos num outro momento, como também os seus complementos, né? Porque o complemento, você lembra que existe lá o complemento chamado objeto, seja objeto direto, objeto indireto, né? E também tem um complemento chamado adjunto adverbial. Adjunto adverbial, que também será um complemento verbal. E por fim, temos aqui como complemento do verbo o chamado agente da passiva, que também já analisamos, né? Então, um agente da voz passiva. Legal. Veja comigo lá os tipos de sujeito, que é o que nos interessa neste momento. Quais são os tipos de sujeito? Eu tenho um chamado lá, primeiro, sujeito simples, tá? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Eu vou deixar sujeito oculto entre aspas e depois nós vamos entender melhor. Sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, tá? Sujeito inexistente. E também temos lá como sujeito chamado sujeito oracional. Basicamente, você tem lá comigo 6 tipos de sujeito e é o que nos interessa. Estão aqui eles, ó. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente e o chamado sujeito oracional. Bom, esses sujeitos eu preciso que você analise comigo com muita calma. Isso é a estrutura básica de uma oração. A oração ela necessariamente ela terá sujeito, verbo e o complemento deste verbo. Bom, veja comigo aqui, então, começando com o uso do sujeito simples. Vou me lembrar que o sujeito simples é aquele que possui somente um único núcleo. Aquele cara que só tem um núcleo. Como assim, professor? Veja o contexto cobrado na prova do TRT, que trouxe assim: a proteção, tá? A proteção à criança e ao adolescente não, tá? Não constituem obrigação exclusiva da família.
da família. Legal? O examinador vai até cobrar de você aqui uma questão de concordância neste momento. Observe o contexto. A proteção à criança e ao adolescente não constituem obrigação exclusiva da família. Bom, você vai olhar para mim, analisando o seu verbo, e é o verbo constituir. Olhando o verbo, você procura o sujeito. O que é que não constituem obrigação exclusiva da família? Professor, a proteção à criança e ao adolescente, que é o seu sujeito. E lógico, você vai identificar o núcleo desse sujeito. O núcleo do sujeito é somente proteção. Porque a proteção é que não constitui. Então, o sujeito aqui, se tem apenas um núcleo, o sujeito é considerado um sujeito simples. E se o sujeito é simples, por favor, que o verbo fique no singular. A proteção à criança, adolescente, não constitui. Professor, mas espera lá, é assim mesmo, constitui? Não, você sabe que não, né? Então vai ficar como? Vou até corrigir aqui para você. Pronto. Vai ficar com I. Não constitui. Legal? Pronto. Com I. A proteção à criança e adolescente não constitui obrigação exclusiva da família. Tá? Porque olha só. O que constitui? Constitui algo, professor. Constitui algo. Quer dizer que o verbo constituir ele é transitivo direto. Obrigação exclusiva da família será o seu objeto direto. Quem constitui, constitui alguma coisa. Obrigação exclusiva da família. Legal? Está tranquilo para você essa relação, meu aluno? Eu espero que sim. Lógico que tem que analisar o contexto. Professor, nessa questão ainda me surgiu uma dúvida. Eu pensei que o núcleo fosse criança e adolescente. Não pode ser, não? Não, meu aluno. Você tem que se lembrar de uma observação muito importante, que eu vou colocar para você bem aqui, OBS, ó. OBS. O sujeito, tá? O sujeito nunca será preposicionado. O sujeito, ele nunca será preposicionado, tá? Você nunca preposiciona o sujeito. Então, a criança e o adolescente não pode ser o núcleo do sujeito. Na verdade, você até percebe comigo que a criança e o adolescente são complementos nominais de proteção, porque é uma proteção à criança e uma proteção ao adolescente. Veja que a ideia recai. Então, são complementos nominais, legal? E lógico, para finalizar a nossa análise, lembre-se que esse não, ele é um adjunto adverbial de negação. Legal? Está claro para você? Vamos ver uma outra relação, até mesmo para que você, aos poucos, vá internalizando essa situação. Eu digo a você que a moralidade do político e do ladrão corrompe esta sociedade. Observe, a moralidade do político e do ladrão corrompe esta sociedade. Você vai identificar o seu verbo, por favor, que é a forma verbal corrompe. E o que é que corrompe? Quem corrompe a sociedade, professor? É a moralidade do político e do ladrão. Veja que o núcleo é apenas moralidade. Isso quer me dizer que o sujeito é considerado sujeito simples. Porque eu só tenho um núcleo. Observe que eu só tenho moralidade, expresso para você como núcleo no texto. Professor, do político e do ladrão não pode ser lá o sujeito? Não, porque político e ladrão são termos preposicionados. Você percebe comigo que aqui o sujeito não pode ser preposicionado, não é? Então, veja só. Lógico que, nesse caso, você vai ter que se lembrar que a ideia aqui, como uma ideia de posse, né? Ó, ideia, vamos colocar aqui para você. Ideia de posse. Ideia de posse e ideia de posse nos dois momentos, é isso mesmo? Ideia de posse. Você deve se recordar comigo que aqui são adjuntos adnominais, né?
adjunto adnominal. Isso nós já estudamos também em um outro momento. Eu preciso que você realmente vá aos poucos internalizando essa situação. Observe que a moralidade aqui, ou melhor, que o político, o ladrão, ele possui essa moralidade, porque a moralidade é deles. Tá vendo? A moralidade do político, a moralidade do ladrão. Por isso que a ideia de posse é a adjunta adnominal. Já no contexto acima, criança e adolescente, veja que tem uma ideia passiva, né? Vamos colocar aqui, ó, ideia passiva. Veja que a criança e o adolescente sofrem a ação de proteger. Na verdade, eles são protegidos. Então, ó, ideia passiva. Espero que você esteja entendendo essa situação, né? Então, no contexto de baixo, uma ideia de posse, tá? Isso que nós já analisamos em outro momento. E em cima eu tenho uma ideia passiva, ele sofre a relação. Aproveite ainda esse contexto de baixo, a moralidade do político e do ladrão, corrompe. Aquilo que corrompe, corrompe algo, professor. Corrompe o quê? A sociedade, objeto direto. Então, ó, corrompe algo, objeto direto. Então, coloca lá para mim que corrompe algo. Está claro para você? Você tem que identificar que o sujeito simples, ele necessariamente ele terá um núcleo somente, né? Então, agora nós podemos tranquilamente analisar um segundo momento. Veja só. Sujeito composto. Sujeito composto é aquele que eu tenho mais de um núcleo. Então, observe, meu aluno, a seguinte redação, que foi prova aqui, ó, prova do TCU. Na prova do TCU, ele trouxe a seguinte redação. Vem, tá? Vem ocorrendo a transformação da sociedade, vem ocorrendo a transformação da sociedade, e a consolidação de valores. Vem ocorrendo a transformação da sociedade e a consolidação de valores. Bom, o examinador aqui, ele perguntava a você se eu posso substituir a estrutura grifada, vem ocorrendo, para vem ocorrendo. Isso mesmo, ele apenas elimina o acento circunflexo. Então, ele quer saber se no lugar de vem ocorrendo com acento, posso substituir vem ocorrendo. Você, meu aluno, deve se lembrar que nós já estudamos isso. No singular, ele vem sem acento circunflexo. No plural, eu tenho eles vêm com acento circunflexo. Legal? Então, ele só quer tirar a marca de plural do contexto. Então, vamos com calma. Olhe lá para a sua construção verbal, que é vem ocorrendo, que é uma locução verbal. Achado o verbo, identifica o sujeito. O que é que vem ocorrendo? Professor, a transformação da sociedade e a consolidação de valores. Tudo isso é o seu sujeito. Agora, identifique o núcleo desse sujeito. Eu tenho como núcleo transformação e também tenho como núcleo consolidação, porque a transformação e a consolidação vêm ocorrendo. Legal? Então, quer dizer que o sujeito aqui ele é um sujeito que está composto, porque eu tenho dois núcleos. Legal. Só que tem um detalhe a mais. Você deve se lembrar da ordem direta da oração. Olha aqui para mim, por favor. Presta atenção. Lembra quando nós comentamos sobre a ordem direta da oração? Que é aquela que falamos no início da aula. Sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem direta. Né? Quando você observa neste contexto, ele não apresenta para você uma ordem direta. Veja lá na tela, quando ele mostra. Ele diz assim, ó, o sujeito ele é composto, mas ele está alocado após a forma verbal. Então, ele é sujeito composto que está posposto ao verbo. Ele foi colocado após ao seu verbo. Legal? Professor, e o que isso quer dizer? Quer dizer, meu aluno, que quando você tiver um sujeito que está composto e posposto ao verbo, você tem a opção. Você pode concordar com os dois
que chamamos essa concordância aqui, ó, neste caso, de concordância lógico, tá? Vamos colocar aqui, concordância lógico-formal, que é quando você concorda com os dois. Você pode concordar com os dois, do jeito que está lá. Vem ocorrendo a transformação da sociedade e a consolidação de valores. Agora, se você preferir, você pode pegar a forma verbal que está aqui, ó, e concordar com o termo mais próximo. É isso mesmo. Você pode concordar com o termo mais próximo. Aí, nesse caso, nós chamaremos essa concordância de concordância atrativa. Ou, se você preferir, pode chamar de concordância estilística, tá? Por quê, professor? Porque esse é o seu estilo. O meu estilo é fazer esta concordância, é concordar com o termo mais próximo. Está vendo? Veja mais uma vez numa outra redação. Quando eu digo para você que agiram, veja bem, agiram cuidadosamente, o agente, tá? O agente e o delegado. Veja bem, agiram cuidadosamente o agente e o delegado. Olhe, por gentileza, para a sua forma verbal, que é o verbo agir. Veja bem, quem agiram cuidadosamente? Opa, cuidado. O professor ficou feio, cuidadosamente. Vamos corrigir? Vamos sim, meu aluno. Corrigindo aqui. Cuidadosamente. Legal, agora ficou bonito. Então, agiram cuidadosamente o agente e o delegado. Quem agiram cuidadosamente? Professor, o agente e o delegado, que é o seu sujeito. E você já percebeu comigo que tem como núcleo agente e também tem como núcleo delegado. Quer dizer que o sujeito ele é composto. Esse sujeito ele é composto, que ele está o quê? Posposto. Ele está posposto ao seu verbo, certo? Certo, professor? É um sujeito composto que foi alocado após a forma verbal. Então, quer dizer que eu posso pegar esse cara aqui, ó, e concordar com os dois, professor. Porque aí eu identifico, professor, que isso daqui, ó, é uma concordância que nós chamamos de concordância, vamos colocar aqui, lógico-formal. Porque você está concordando com os dois. Cabendo lembrar que esse verbo agir aqui ele é um verbo intransitivo. A ideia é que o agente e o delegado agiram, assim como no contexto anterior. A transformação da sociedade e a consolidação de valores vem ocorrendo. É uma locução verbal que ela é intransitiva. Lembre-se disso. Intransitiva. Legal? Beleza. Professor, isso cuidadosamente é o quê? Meu aluno, cuidadosamente é o modo como ele agiu. Então, cuidadosamente é o seu adjunto adverbial. Legal. Aí o examinador pergunta a você se eu posso substituir essa forma verbal agiram por agiu. Aqui é possível? É, professor, posso concordar com o termo que está mais próximo, concordando aqui com agente. E aí, nesse caso, professor, a concordância que nós entendemos é aquela concordância que nós chamamos de concordância atrativa, ou concordância, também conhecida como concordância estilística, né? Concordância atrativa ou também concordância estilística. Você deve se recordar disso lá comigo, né? Então, meu aluno, eu quero que você identifique essa situação. Lembre-se, se o sujeito ele é composto e está posposto, alocado após a forma verbal, eu posso concordar com os dois, como está aqui, ó, com os dois, ou somente com o mais próximo. Ou eu concordo com os dois, ou eu concordo apenas com o elemento que se apresenta mais próximo para você. Legal? Então, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui, olho no olho. Professor, e se tivesse numa ordem direta? Se tivesse na ordem direta, se tivesse assim, ó, quer ver? Olha na tela. Tivesse assim, professor. Tivesse colocado a seguinte redação, ó.
dizendo para você que o agente, tá? O agente e o delegado, o agente e o delegado, numa ordem direta, agiram. Beleza, ótimo, meu querido aluno. Perfeita construção. Construção adequada, perfeita. Né? O agente e o delegado agiram. Veja que o agente é o seu sujeito composto e agir é um verbo intransitivo. Aí o examinador vai perguntar se eu posso pegar essa construção que está lá, agiram, e se eu posso colocar essa mesma construção, o verbo agiram, no singular, dizendo assim, ó, agiu, o agente delegado agiu. Pode? Pode, professor. Não, meu aluno. Aqui ele está numa ordem direta, ó, essa construção você não faz. Você só faz quando o sujeito ele estiver posposto ao seu verbo, nunca anteposto. Legal? Então olha aqui para mim, por favor. Eu vou finalizar o nosso bloco neste momento, até mesmo porque eu quero ir com muita calma com você. E nós nos encontraremos no próximo bloco. Tudo bem? Então fiquemos por aqui e até lá. Aquele abraço.